Olá, pessoas maravilhosas. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma palestra da Python Brasil 2021. Eu sou o Thiago e vou ser o host dessa palestra. Então, eu vou começar com a minha audiodescrição. Sou uma pessoa branca, estou usando óculos, cabelo preto curtinho, estou de fone de ouvido e uma camiseta azul escuro. Antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos da organização. O primeiro é sobre a parte social do evento, onde nessa semana estamos aceitando doações para a campanha ONG Mães da Favela, e temos duas formas de contribuir. A primeira é pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, e a segunda é pelo Eventbrite, o mesmo lugar que vocês fizeram o cadastro para o evento. Bom, também teremos as palestras relâmpago mais tarde, então se você quiser se inscrever, é pelo canal Quero Participar no Discord. E também teremos, nesse sábado, às 6h15, a Assembleia Anual das PyLadies Brasil, que acontecerá no Discord do evento. Então, essa assembleia ela é exclusiva para mulheres e todas são bem-vindas para conversar sobre as comunidades locais, confraternizar e trocar ideias para os próximos passos das comunidades no Brasil. Bom, então, o nosso palestrante de hoje é o Igor Montagner. Seja muito bem-vindo. Olá, Igor. Oi, obrigado. Bom, pessoal, o Igor ele é professor de engenharia da computação no INSPER, entusiasta de software livre e se dedica a entender como aliar conhecimento prático e teórico. Ele também contribui para o Elementary OS. Então, seja muito bem-vindo, Igor. Também convido a todos para nos acompanhar pelas redes sociais @Python Brasil e lembrem-se de utilizar a hashtag PyBR2021. E lembrando que toda a programação do evento está disponível aqui no YouTube e pelo nosso site. Bom, se vocês tiverem qualquer pergunta sobre a palestra, eu vou estar coletando essas perguntas lá no Discord, na trilha Angélica Ross. E para você ter acesso ao Discord, caso você ainda não esteja lá, basta você se cadastrar pelo Eventbrite. O link está na descrição desse vídeo. Então, sem mais demoras, a nossa palestra de hoje será Experiências mentorando contribuições a software livre na faculdade. Então, passo a palavra para o Igor e desejo uma ótima palestra para todos. Obrigado. Então, vamos começar aqui, né? Bom, prazer, Igor. Eu sou um homem branco, estou usando um óculos aqui mais ou menos quadradinho, o cabelo com uma franjinha meio pro lado, mais curta, e usando uma camiseta vermelha polo. Né? A ideia, eu vou falar hoje sobre, então, experiências mentorando contribuição ao software livre, e aí eu coloquei uma faculdade aqui, entre parênteses, porque muito do que eu vou falar não é exatamente só na faculdade, mas é onde eu vivi essa experiência. Né? Então, o Thiago já me apresentou, né? Bom, um pouquinho mais de detalhes, eu fiz graduação, doutorado na USP, foi lá onde eu me formei, onde eu tive minha formação básica e, eventualmente, aí comecei a transicionar para ser professor. Hoje eu sou professor de Engenharia e Ciência de Computação no INSPER, e a minha área lá é Sistemas de Computação. E, para mim, falar de software livre é legal porque eu uso faz 15 anos, todos os dias, né? Isso hoje já faz parte da minha vida, basicamente. E, bom, sendo professor de sistemas, né, de computação, eu comecei a olhar para o que acontece quando a gente vai aprender a programar, aprender desenvolvimento de sistemas, né? Então, a gente tem aí uma coisa um pouco interessante. Na faculdade, ou mesmo quando a gente está fazendo algum projeto para aprender alguma tecnologia, em geral, a gente vai lá, cria um projeto novo, e esse projeto ele serve para a gente aprender algo. Posso estar procurando, por exemplo, aprender uma nova tecnologia. Se eu estou fazendo um projeto meu, né, pessoal, eu posso estar na faculdade fazendo um projeto para aprender algo sobre, sei lá, desenvolvimento de sistemas, métodos ágeis, tecnologias web, qualquer coisa desse tipo, né? E esse projeto ele tem um fundo que ele é educacional. Eu faço ele, eu cumpro esse objetivo de aprender algo e, eventualmente, meio rápido, esse projeto ele morre. Né? E ele nunca é usado por ninguém. Se eu estou fazendo um curso, numa faculdade, em geral, ele acaba no fim da disciplina, mas mesmo projetos pessoais, eles perdem a empolgação quando cumpre o objetivo que ele vinha a cumprir, né? Sei lá, aprendi Django, aprendi Flask, aprendi React. Quando eu aprendi, me sinto confortável o suficiente com isso, ele fica de lado, né? Isso é interessante porque quando a gente olha de um ponto de vista de um pouco assim mais expandido de trabalho, né?
Na minha vida profissional, não é só isso que eu faço. Eu não só começo projetos do zero, né? Eu também trabalho em projetos que já são existentes. Ou seja, eu trabalho em coisas que são usadas por várias pessoas, né? E eu vou lá corrigir problemas, vou lá realizar melhorias. E existe aqui uma coisa que fica um pouco desalinhada, porque a minha experiência de aprendizagem, que é criar um projeto do zero, ela não bate com o trabalho que eu vou fazer no futuro, né? Ou seja, não é porque eu criei um projeto do zero que eu sou capaz de pegar um projeto que já existe, modificar ele, fazer melhorias, né? São coisas que são complementares. Claro que claro que é importante começar algo do zero, mas as habilidades para mexer em um projeto não são necessariamente as mesmas, né? E no contexto de faculdade, acontece uma coisa curiosa, que é os alunos eles não necessariamente entendem o que isso significa, né? Então, você tem aí várias versões de alunos que saem da faculdade com algumas ideias estranhas, né? Então, tem sempre aquele que sai, que tem certeza que não sabe nada. Zero à esquerda, fala, meu Deus, olha as vagas de emprego, olha as oportunidades de estágio, fala, não sei nada disso, nunca vão me contratar, tô frito e meu futuro vai ser horrível, né? Não aprendi nada. Tem o outro, que já é o outro extremo, né? Ele se acha a última bolacha de pacote. Fala, não, vi aqui na minha faculdade, aprendi todos os conceitos, os fundamentos, as teorias, e agora, quando eu sair daqui, eu vou aplicar isso na minha vida profissional e eu vou resolver qualquer problema que eu encontrar, né? E você tem um terceiro, que é aquele que trabalhou quando fez faculdade, e diz, olha, eu trabalhei, né, durante a faculdade, eu fiz estágio, e o que aprendi de bom no trabalho para trabalhar é o que eu aprendi no estágio. A faculdade é para o diploma. E assim, essas três situações, elas acabam sendo complicadas porque elas não representam necessariamente uma visão precisa do que está acontecendo. Então, para os dois primeiros, eles têm uma visão muito ruim das suas próprias capacidades. A visão deles da sua própria capacidade não alinha com a capacidade de verdade. Para quem gosta de ensino, isso se chama de autorregulação, né? O segundo, o terceiro, daí fala, puxa, ele está perdendo a oportunidade de ver muitas coisas e de ampliar o seu horizonte. Porque estágio, emprego, são experiências muito únicas. Pode ser que o que ele esteja vendo na empresa que ele trabalha seja muito bom ou seja muito ruim. Mas ele não sabe disso porque ele está muito novo no mercado. Então, você acaba tendo uma situação em que essa divisão, ela prejudica, né, quem está aprendendo, essencialmente. Então, o que eu pensei? Como isso faz parte da minha vida também, e eu sou professor, professores fazem matérias, né? A gente tem essa nossa caixinha. Eu falei, vou fazer uma matéria que tenta, então, mudar um pouco, tenta balancear um pouco mais essa situação. Falei, nessa minha matéria, o objetivo vai ser que o estudante, no fim dela, ele consegue baixar, entender e modificar o código de um projeto. Ele consegue que essas suas modificações sejam aceitas pelo projeto original, né? Então, essas duas experiências, né, essas duas capacidades, elas seriam aí o equivalente a mexer em um projeto que já existe e a conseguir contribuir com ele. E, bom, eu gosto do software livre, então falei, vamos contribuir com o software livre, né? Até porque isso é uma coisa bastante alcançável, né? Eu não vou chegar numa empresa e falar assim, deixa aí os meus alunos participarem do seu projeto e deixa eles me contarem tudo que eles fizeram. Não vai rolar, né? Então, a gente tem essa opção de contribuir com softwares abertos. Para quem tiver aí vontade, tem aqui esse link com mais informações, tá? Depois eu passo no Discord. Então, aí lá tem todos os detalhes do que a gente faz, né? A ideia não é fazer jabá, então eu quero voltar para o seguinte. As habilidades que estão envolvidas quando você contribui com um projeto de software livre, elas são diferentes das habilidades que você desenvolve quando você faz um projeto do zero. Ou seja, agora eu tenho que falar de uso de controle de versão para trabalhar em equipe, porque eu estou contribuindo com um projeto grande, né, que tem um monte de gente trabalhando, às vezes, em países diferentes. Não tem mais aquela coisa de que você está fazendo o trabalho com seus colegas e todo mundo vai lá, fica dando commit no main, e se dá errado, senta todo mundo junto e programa. Aliás, especialmente porque, em geral, os trabalhos são feitos nos últimos 3 dias, né? Então, não tem essa ideia de algo em equipe que seja distribuído, que seja assíncrono, né?
A mesma coisa com capacidade de debug, leitura de código. Para você entender e ler código que não é seu, que você não escreveu, que você não conhece quem escreveu, é uma competência em um nível muito mais alto do que simplesmente debugar o código que você mesmo escreveu. E mesmo outras coisas acessórias, né, que muitas vezes a gente fala na faculdade, é bom fazer testes, é bom seguir um guia de formatação, tem que passar o Black, tem que passar o PyLint, tem que ter a integração contínua. Agora, contribuindo com um projeto em que essas coisas já estão funcionando, você tem um contato, né, com isso num contexto real. Tem um último ponto que eu vou voltar nele mais para frente, mas a gente já adianta um pouquinho aqui. Existe um registro público de como você colabora. E todas essas coisas, elas só fazem sentido quando você estuda elas e quando você trabalha elas ao longo do tempo. E em equipes. Né? Você não consegue desenvolver essas habilidades fazendo um projeto sozinho ou com seus colegas para aprender algo. Porque são habilidades, são competências que são inerentes ao trabalho em equipe distribuída com código que você não conhece. Isso vale para quem está na faculdade e para quem não está, né? Ou seja, se você, não, minha opção não é fazer faculdade, tudo bem, isso aqui ainda é interessante. Só que isso ainda é coisas que você consegue demonstrar mesmo, assim, estando na faculdade ou não. E é uma maneira de demonstrar isso que não exige formação formação formal, ficou horrível, mas é isso. Então, aqui. Então, o primeiro ponto tem algumas habilidades importantes. O segundo é a motivação. A gente tem que deixar a escolha livre. Tá? Como contribuir para um projeto dá trabalho, é legal que você saiba por que você está tendo esse trabalho. É legal ter um objetivo. Né? Assim como o objetivo do projeto que você faz sozinho para aprender React e aprender React, está claro, aqui a gente precisa de algo a mais. Então, para mim, meu objetivo é esse. Eu quero escrever software que as pessoas usem, eu quero fazer isso em conjunto com outras pessoas. Isso fala parte da minha história. Eu fiz minha graduação, fiz meu doutorado, tive pouquíssimas oportunidades de trabalhar em equipe. E quando eu trabalhei em conjunto com outras pessoas, tudo que eu escrevi de software, nunca foi usado por ninguém. Isso me marcou e eu queria, então, contribuir com coisas para abrir este outro lado, trabalhar essa outra motivação. Né? Mas essa é a minha. Eu encontrei isso no Elementary, porque é o sistema que eu uso todos os dias, mas cada pessoa que vai contribuir vai encontrar isso em nossos lugares. Então, quando eu pergunto para os alunos, em geral vem essas variações dessas 5 coisas, né? Eu quero aprender alguma tecnologia, alguma linguagem com um pouco mais de profundidade. Eu queria aprender a trabalhar com GitHub de verdade, eles falam, né? Ou seja, queria saber fazer pull request, queria branch e contribuir com projetos que não são meus. Alguns mais específicos falam, eu queria conseguir modificar código que eu não conheço, que de alguma maneira talvez isso assuste essa pessoa, né? Já tem alguns que falam, eu queria ter um PR aceito em um projeto grande. Grande é o que eles acham que é grande, não fica muito específico, né? Mas alguns já sabem um projeto específico X que eles querem contribuir. Então, isso aqui é uma motivação de quem vai trabalhar, né? Quem faz a disciplina, mas é a motivação de qualquer um de nós. Se eu quero fazer algo com software livre, eu preciso saber o que eu estou buscando, né, com isso. E, bom, eventualmente os alunos conseguem fazer coisas, né? Então, os 4 projetos Python aí de mais destaque que o pessoal contribuiu ao Pandas. O Pandas eu vou usar bastante hoje, que ele é um projeto bastante receptivo. Teve um lote de coisas no Pygame, um pouquinho no Bokeh, um pouquinho no Matplotlib. Né? Então, somando tudo isso, os alunos ao longo dos anos, aí, já está na 4ª turma, conseguiram uma porção de PRs, né, realmente aceitos nesses projetos. E o objetivo de hoje é realmente contar um pouco do que a gente aprendeu com isso. Não? O que a gente aprendeu com isso? Né? Esse é o nosso objetivo hoje. A primeira coisa é o que eu chamo de desenvolvimento profissional. Está em grandes aspas, porque eu não sei se isso tem um nome de verdade, mas é o melhor nome que eu encontrei para a seguinte situação. Em geral, eu recomendo os alunos trabalharem com o Pandas primeiro, tá? E aí eles vão lá, abrem
o código, começam a olhar, e basicamente, 5.000 testes. Né? Até coloquei um meme do Toy Story, unit tests, tests everywhere. Porque tem um monte de testes. E eles começam a se envolver com o projeto, eles vão achar testes, eles vão achar documentação de desenvolvimento, eles vão achar um monte de coisas que todo mundo de sistemas na faculdade fala, é muito importante ter isso. Né? Então fala, tem lá uma documentação de usuário, de desenvolvedor super caprichada. Para usuários tem a documentação da API, tem tutoriais. Para o desenvolvedor tem, olha, assim que você monta o seu ambiente, assim que você debuga, assim que você cria pull request. Tem canal oficial de comunicação síncrona e assíncrona. Tem teste automatizado, e ele roda a cada push. Então, não tem a chance de fazer um pull request que os testes não rodam, porque isso é verificado sempre, inclusive com várias versões de Python. Tem política de qualidade de código, tem formatação, tem revisão de código. Então, tudo isso existe porque é útil, não porque vale nota. Tá? Essa é a primeira sacada. Muitas vezes é o primeiro contato que os alunos têm com algo que a gente fala que é bom na faculdade, ou que a gente ouve que é bom nas palestras, e agora você vê aplicado, não porque, sei lá, testes valem 3 pontos no seu projeto, né? Mas porque ter testes que rodam a cada push evita trabalho. Essencialmente gera valor, né? Algumas pessoas gostam de falar assim. Então, essa virada de que as práticas de desenvolvimento acontecem porque elas são boas por si mesmas e não porque elas são valorizadas por um professor é importante. Né? E, especialmente, eu gosto que ela aconteça antes deles saírem da faculdade. Eu acho que isso é uma maturidade legal. Né? Então, o segundo ponto é que software é desenvolvido no tempo. Tá? E eu vou usar isso também com outro exemplo, do Pandas, porque eu gosto do Pandas. Então, eu coloquei aqui um screenshot de uma issue, né? Basicamente, tem uma pessoa comentando aqui que ela mostra um código que tem 2 data frames. O primeiro tem colunas A e B, o segundo tem colunas A, B e C. Todos os dados aqui são inteiros, tá? Aí, quando ele chama uma função chamada combine first, essa combine first gera um terceiro data frame, que também tem colunas A, B e C. Por alguma razão, o tipo da coluna C é float e não int. A pessoa pergunta, isso parece errado, está certo? Então, não está certo, deveria ser tudo int. E, bom, isso foi em 2019. Passou-se algum tempo. Em julho desse ano, essa pessoa aqui, que é da equipe do projeto, né, do Pandas, diz, olha, agora funciona. Aí ele mostra que ele executa o código e o resultado, então, do data frame, depois do combine first, tem todas as colunas como int. Legal, isso funciona, a gente poderia colocar um teste. E ele marca, né, aqui uns labels, né, good first issue e needs test. Então, esse para mim é um exemplo muito bom e muito claro do que significa, né, um software que evolui com o tempo e do que é um teste de unidade. Essencialmente, ao longo de 2 anos, tinha uma coisa que estava quebrada. Eu tinha um exemplo de código que mostrava isso. Em algum momento, ela desquebrou. Não dá para falar que a gente realmente que alguém consertou isso, porque a gente não sabe nem quando consertou, nem o que e nem onde estava o problema. Né? Então, simplesmente, não está mais quebrado. Aí a gente fez o quê? A gente escreve um teste para garantir que não vai quebrar de novo. Isso é um exemplo de teste de unidade na prática. Né? E complementa as várias, por exemplo, oficinas de TDD que eu já fiz, que eram coisas tipo, vamos fazer aqui uma primeira abordagem de testes, e os exemplos são triviais, tipo, vou fazer uma função que converte int para romanos. Isso é legal, porque você aprende a técnica, você aprende o fluxo de trabalho com os testes. Mas não é um exemplo muito realista. Aqui não, a gente tem um exemplo realista que mostra, né, o valor de um teste de unidade, e a gente só consegue isso quando o projeto existe durante muito tempo. Eu não consigo chegar nesse nível de maturidade, nesse nível de desenvolvimento, que um projeto de 6 meses num semestre. Aliás, 6 meses não, porque um semestre costuma ter uns 4 meses e meio, no máximo. Né? Então, existe algo aqui que a gente consegue ver com mais profundidade.
A terceira coisa que eu gosto de comentar, que os alunos começam a perceber, né, é encontrar novas referências. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando a gente faz a disciplina e quando a gente trabalha no curso em geral, o professor ele é meio que uma pessoa, né, uma posição que é ali, entre aspas, de destaque. Né? Às vezes é um destaque negativo, mas ainda assim é um destaque. E o ponto é, eu gostaria que esse meu aluno perceba que eu não devo ser uma referência para ele de um bom desenvolvedor. Não estou falando que eu sou um desenvolvedor ruim, eu sou minimamente competente. Mas quando esse meu aluno vai enviar um PR para o Pandas, não sou eu, o Igor, professor do INSPER, que vai dizer que esse código não está bom. É alguém que trabalha com Pandas todos os dias. E o peso desse feedback de fora da universidade é muito maior. Né? O aluno não está fazendo isso para me agradar porque eu dou nota para ele. Ele está fazendo isso porque alguém da comunidade de Pandas que é pago para fazer isso, e bem pago, está dizendo que não está legal e está dando feedback de como melhorar. Essencialmente, eu quero que eles percebam, olha, tem muita gente boa por aí, tá? Vocês têm que aprender com essas pessoas para vocês continuarem evoluindo na carreira. Né? O meu papel como professor, ele acaba em um certo momento e vocês vão encontrar muita gente boa por aí que já ultrapassou isso e muito mais, e vocês vão ter feedback dessas pessoas, conversar, encontrar elas, para aprender com elas também. Né? Inclusive, como eu faço a disciplina, eu mostro para eles feedbacks que eu recebo de pessoas de fora. Então, isso vale para mim também. Né? Então, assim, falar dessas maneiras diferentes de ver a carreira, né, de se ver e de se ver na carreira, eu queria falar algumas das dificuldades. Né? Essencialmente, onde que os alunos mais travam quando eles vão fazer a primeira contribuição. Tá? A primeira delas, que é a mais básica, é por onde começar. Então, muita gente empaca na hora de escolher um projeto legal, escolher uma issue legal para trabalhar pela primeira vez. Assim, às vezes pode parecer bobo, mas é que tem tantas opções que para algumas pessoas é difícil realmente encontrar onde ela conseguiria se encaixar. Uma coisa super comum que acontece é que a comunidade importa. Então, o aluno vai lá e fala, nossa, achei esse repositório aqui legal, o tema me interessa. Aí fala, legal, qual que é o último commit? 2019. Vamos ver ali, os pull requests. Tem 30 pull requests abertos. O mantenedor do projeto nunca respondeu. Talvez esse não seja um projeto que está realmente aceitando contribuições. Né? Então, tem uma sacada aqui que é a seguinte. Não é porque tem código no GitHub que aquilo é um projeto e que tem gente desenvolvendo ativamente. E que é um projeto que vai querer receber a sua colaboração. Existe gente ao redor desse projeto, e se existir uma comunidade de desenvolvedores que quer tocar esse projeto para frente e que quer receber gente nova, você vai ter chance. Se não, você provavelmente vai mandar mais um dos pull requests e agora o seu pull request vai ser o 41 lá aberto, sem atenção. Né? Inclusive, isso foi uma coisa que a Rafaela falou na palestra da Bosca, falou, a gente incentiva os alunos a participarem de comunidades. Acho que é uma boa maneira de falar isso. Né? Não é só mandar um PR, é participar e conversar com as pessoas. Então, uma comunidade que é receptiva, em geral, tem boa documentação de desenvolvimento, tem indicações de onde pessoas novas podem iniciar, você vai ver contribuições de gente de fora aceitas recentemente, e vão ter canais de comunicação com a equipe. Então você vai ver sempre gente da equipe respondendo dúvidas, interagindo nas issues, interagindo nos pull requests. Tá? O Pandas é o meu favorito porque eles fazem isso muito bem. Eles marcam issues como good first issue. Tá? Então se você vai lá no Pandas, vai lá na aba de issues, tem 3.400 issues abertas, eles marcaram 226, que já é um número bem menor, né? Como issues interessantes para quem está começando. Né? Muitas delas, inclusive, são como essa segunda aqui, que diz, olha, essa é uma issue legal para começar, e você vai escrever um teste. Né? Então, ele já está preparando o terreno para quem for começar ter um caminho mais fácil, né? E se empolgar e querer, então, continuar contribuindo.
talvez não esteja muito confortável a parte de código. Tudo bem, tem documentação. Eles também listam, né, issues de documentação, em que você poderia ir lá e melhorar toda a extensa documentação que o Pandas tem, em geral explicitando algum comportamento diferente ou adicionando algum tipo de tutorial, coisas desse nível, né? Então, olhando para o Pandas, ele é um projeto que recebe bem as pessoas. Tá? Talvez ele não te interesse? Tem aqui alguns agregadores, tem esse goodfirstissue.dev, tem o Awesome for Beginners, que é uma página, um repositório no GitHub, né, que lista uma série de repositórios interessantes para quem está começando. E, em geral, eu gosto da ideia de procurar por softwares que eu uso. Então, eu gosto de falar assim, eu contribuí com algo que eu uso todos os dias, né? Para mim isso é importante. De qualquer maneira, Pandas é legal? É legal, mas tem um monte de outros que também são legais, e certamente, para quem está querendo começar, algum deles vai ser legal. Algum deles vai ser motivante, vai ter aí o que você está procurando. Então, a segunda coisa é debugging de verdade. Tá? E esse é mais polêmico, porque algumas pessoas ficam bravas comigo. Mas, em geral, a pessoa vai lá, começa a debugar, aí, tô tentando entender onde está o problema. Aí eu chego lá, tem um print, chegou aqui. Aí, daqui a pouco eu volto um pouquinho, para a gente ver que a pessoa progrediu. Tem um print, chegou aqui 2. E aí vai até o infinito. E muita gente chega aí, às vezes no fim da faculdade. Bom, a piada de debug com print é infinita, então não é nada de pessoas da faculdade, mas a realidade é que, cara, print não é uma boa ferramenta de debug. Né? Você vai ter que aprender a debugar com sua IDE, com seu editor favorito, para conseguir atacar problemas mais complexos. Ou seja, eu quero falar que é a diferença entre debugar assim, com prints no terminal, até o momento que chega o print, que entra no loop, é o momento do desespero, né? Ou, assim, eu abro aqui meu VS Code, eu tenho um painel com o código, está ali indicado qual que é a linha que está parada no debugger. Né? Aqui em cima eu tenho controles, eu consigo rodar o código linha a linha, eu consigo continuar com ele andando até o próximo breakpoint, eu consigo entrar na função que está sendo chamada na linha atual, ou consigo dizer, não, eu quero que você continue até o fim da função atual e pare. É muito melhor que os prints. Eu consigo ter um controle muito mais granular, muito mais interessante do que simplesmente encher o código de prints. Da mesma maneira, enquanto o código está parado, aqui na esquerda eu consigo ver a lista de variáveis. Né? E são indicadas as variáveis globais, as variáveis locais, e eu consigo, como é tudo Python, né, eu consigo abrir ali os objetos e ver os atributos. Tá? Eventualmente, eu posso querer olhar qual foi a ordem da chamada das funções. Então, aqui embaixo, no call stack, nesse painelzinho, eu tenho que, olha, a função atual é a função combine, que é a linha 7290 do arquivo frame.py. Ela foi chamada pelo combine first na linha 7411, e esse combine first foi chamado pela linha 6 do test issue. E quando eu mudo a minha posição, né, no call stack, eu consigo ver o valor das variáveis em cada um desses lugares. Como se isso não fosse suficiente, enquanto o código está parado, eu consigo rodar código Python aqui no console de debug. Então, eu conseguiria avaliar expressões Python e fuçar nos objetos, né, com mais detalhes, se eu precisar. Então, isso aqui me permite atacar problemas e entender situações muito mais complexas. Né? Tipo, com tudo isso, ainda vou fazer debug com print? O nível de complexidade de coisas que eu consigo fazer é muito maior, né? Então, esse momento aqui é um momento importante, porque eu vejo que muitas pessoas conseguem alcançar objetivos muito mais ousados depois que elas começam a usar as ferramentas de uma maneira mais adequada, né, mais avançada. Então, a terceira coisa é o fluxo de trabalho distribuído. Esse realmente a gente está seguindo uma ordem aqui natural, né? Achei um projeto que eu gostei, achei uma issue legal, esse projeto tem uma comunidade ativa, consegui, então, abrir o código, colocar ele para rodar, consegui debugar ele, e aí parece que eu tenho uma solução para o problema.
Está na hora de eu conseguir contribuir esse código de volta. Né? E, bom, diferente do normal, da faculdade, agora eu tenho um trabalho que a interação ela é principalmente assíncrona. Então, eu vou discutir código no GitHub. Não vou discutir código com ninguém ao vivo, né, falando. Existe um fluxo de revisões. Ninguém dá commit direto no main. Você faz um PR e alguém do projeto aprova. E mesmo pessoas que são do projeto precisam da aprovação de outra pessoa. Né? O segundo ponto é que a coisa é assíncrona, ela é remota e ela é distribuída. Então, cada pessoa vai trabalhar em horários diferentes e vai trabalhar com dedicações diferentes. Alguns são pagos para isso, outros são voluntários. Alguns têm muita experiência, outros têm menos. Em geral, você não conhece pessoalmente essas pessoas. Tá? Isso, essencialmente, é a grande razão do porquê existe colaboração dando controle de versão. Né? Softwares como o Git foram criadas para atacar esse tipo de situação, esse tipo de problema. Então, agora a gente vai conseguir aprender a fazer isso. Né? Porque nenhum desses itens aqui ele bate com ou o projeto que você faz sozinho ou o que você faz na faculdade. Né? Tirando cada pessoa trabalha em horários e quantidades diferentes, porque sempre tem alguém que faz muito e alguém que faz pouco. Mas não é esse o ponto. Né? O ponto é que todo mundo está ali contribuindo. Então, o GitHub ele meio que lançou a ideia desse modelo de pull requests. Ou seja, existe um grupo de pessoas que são os mantenedores, que no caso dessa figura são as pessoas dentro do retângulo azul ou verde, depende do seu monitor, né? E eles têm acesso direto ao código. Existem outro tipo de programadores, de desenvolvedores, que são os contribuidores externos, que são ali as pessoas nos quadradinhos laranjas ou amarelos. Né? Que elas dizem, olha, elas pedem para alguém do projeto, alguém da equipe, aceitar as contribuições deles. Né? Essencialmente, existe sim 2 tipos de usuários, né? Alguns que têm poder de escrita, outros que não. E mais especificamente, né, falando língua de Git, né, a gente quer dizer que para contribuir você vai ter que aprender a fazer um pull request. Ou seja, você vai ter que aprender a trabalhar criando um branch, fazendo ali vários commits, eventualmente discutindo e participando de uma revisão de código. Enquanto isso, você está melhorando. Então, enviei o PR, eu comecei uma conversa sobre essa proposta. Eventualmente, ela vai chegar em um momento que ela vai ser boa o suficiente e ela vai ser integrada no main, não no master do projeto. Ou seja, ela vai ser integrada ao projeto de verdade. Assim. Porque essa linha daqui de baixo, ela é uma linha que ocorre em uma cópia minha do projeto, e a linha ali cinza ali em cima, ela é a linha do projeto oficial. Né? Então, esse modelo de contribuição é importante, várias empresas usam, várias empresas seguem isso, né? Mesmo não tendo, talvez, um fluxo distribuído, porque a parte de trabalhar com muitas pessoas mexendo no código ao mesmo tempo, ela funciona muito bem com esse tipo de fluxo. Tá? Então, a gente vai chegando no fim, fala assim, legal, mandei meu PR. E agora? Né? Digamos assim, só esperar? Eu vou sentar aqui e esperar o code review para sempre até morrer. Não. Né? A gente vai ter que mudar uma segunda chavinha. Essencialmente, quando eu mando um código, a minha postura não é passiva desse sentido e ela também não é uma doação. Tá? Então você não vai chegar e falar assim, eu dei código para esse projeto. Tá meio mais ou menos, mas, pô, eu fiz o trabalho para eles que arrumem depois. Né? Tem umas coisas meio erradas aí, pô, a formatação não tá boa, mas por que alguém não pode aceitar isso, né? E a parte interessante é que, olhando do outro lado, do lado de quem aceita contribuições, quando eu aceito uma proposta, né, quando eu aceito um PR, eu estou dizendo que vou dar suporte a ele por tempo indefinido. Essencialmente, se eu aceito um trecho de código e ele dá problema, as pessoas vão reclamar comigo que sou o mantenedor. Não vão reclamar com quem propôs. Então, eu estou dizendo, olha, se eu aceitei, eu dizer, isso está bom o suficiente para que
eu esteja confortável com manter isso por um tempo indefinido. Uma coisa, então, que acaba ficando interessante é que você tem aí pairs com discussões infinitas. Então, estou pegando como exemplo aqui um que eu mandei para o Elementary, que era esse de espelhar a imagem da câmera. Então, isso acontece durante o tempo. Eu mandei em 19 de setembro, ele vai demorar vários dias para ser aceito, e vão ter várias iterações. Então, começou com uma proposta, que foi recebendo feedback, inclusive feedback de código, tá? Que essa proposta foi evoluindo para coisas de qualidade não necessariamente boas, né? Até que, eventualmente, a gente chega numa proposta que dizem que está boa. Esse seria o design adequado, correto. E, além disso, depois, ainda vieram uma série de comentários no código, dizendo, olha, tem aqui um monte de coisas que você pode melhorar. E, entre aspas, assim, descascando, no sentido de que, para isso ser aceito, tem que estar bom o suficiente para quem mantém não querer mexer. E depois de tudo isso feito, ele aceita. 16 de novembro. Né? Então, essa é uma interação que ela acontece ao longo do tempo. Né? E é importante porque, bom, isso não necessariamente é rápido, né? Então, merda. Eu fechei minha apresentação, só um minutinho. O ponto aqui é o seguinte, conforme a gente vai trabalhando com o... Quando a gente vai trabalhando com projetos e vai vendo as coisas acontecerem, a gente vai percebendo que não tem essa, né, de ser algo... Não tem essa de ser algo que é, assim, pronto, no sentido de que eu faço, funciona e nada tem problemas, né? A gente vai trabalhando, vai desenvolvendo, e chega um momento que fica bom. Né? E o que a gente tem que fazer, basicamente, mandamos, agora a gente continua iterando aqui até dar certo. Né? É bem o lance da Dory, né? Continue a nadar. Você vai fazendo, e uma hora isso vai ser aceito. Então não tem problema ser aceito de primeira, não ser aceito de primeira, porque o que a gente está mirando aqui é em ter algo de qualidade que seja aprovado por alguém que trabalha na área. Isso é uma coisa muito importante. E, bom, como eu disse, eu não sou uma grande referência de programador. Quando eu mando algo para quem trabalha na área, tem um monte de problemas, tem um monte de melhorias, e é normal. Né? Então eu vou finalizar aqui, que a ideia é a seguinte, pô, se você quer participar em um projeto de software livre, você vai desenvolver um monte de habilidades interessantes. Tá? E, de novo, você faz isso independente de você estar na faculdade ou não, você vai ter esses ganhos, né? Então você vai expor seu trabalho para outras pessoas verem, você vai desenvolver habilidades técnicas importantes na vida profissional, né? Algo complementar ao que você faz quando você faz um projeto sozinho, ou na faculdade, né? Com aquele objetivo pedagógico. Você vai conhecer novas tecnologias muito mais a fundo, porque você vai ver elas em contexto. E o mais importante é que você vai conseguir fazer parte de uma comunidade, você vai se conectar com outras pessoas. Né? Então, assim, eu queria acabar fazendo um convite para quem está assistindo, né, para participar das sprints nesse fim de semana. A Python Brasil é uma comunidade bastante receptiva e vai ter gente aí, no fim de semana, convidando vocês para participar de vários projetos. É um momento super legal de, além de aprender algumas coisas técnicas interessantes, conversar com gente muito capaz na área, né, e com gente que vai poder falar para vocês de experiências que não são tão fáceis de conversar assim. Né? Então tem muito essa dinâmica de que você vai participar de uma comunidade de verdade, né? E vai conseguir aí conhecimentos que vão muito além do simplesmente programar sozinho e aprender algumas coisas técnicas. E, bom, eu termino por aqui, né? Agradeço a quem está assistindo aí ao convite e a gente passa agora para dúvidas, né? Ou conversas, perguntas. Eu não olhei o Discord, então eu não sei como é que está indo.
Opa, Igor, parabéns pela palestra, muito interessante o conteúdo. Eu acho que eu devia ter tido você como professor na faculdade, isso ia me salvar muita dor de cabeça, ia facilitar muito meu caminho. E é muito importante a gente desmitificar como que essa grande conversa do software livre funciona, como que chega, como é que faz. Então, essa palestra realmente é muito importante para a comunidade. Temos algumas perguntas aqui no Discord. A primeira, quando a pessoa empaca para escolher um projeto ou uma issue, como que a gente desempaca? Então, na faculdade eu sento junto com a pessoa e a gente procura alguma coisa legal. Eu acho que a versão mais honesta é procure alguém para conversar. Né? Que, putz, fazer isso e fazer sozinho é difícil. Então, se você conhecer alguém que é mais experiente, que pode te ajudar a encontrar algo que você gosta, é legal. Sempre tem os basicões, tipo, o Pandas recebe pessoas super bem, o Pygame recebe super bem. Aliás, muitos desses de Data Science recebem bem porque eles têm um apoio grande financeiro por trás, então, em geral, as pessoas trabalham com isso. Né? Então, de cara, eu diria isso. Os projetos grandes que tem gente trabalhando com eles, em geral, são bastante interessantes. Eles são fáceis de começar, né? Talvez outra dica seria procurar por projetos de pessoas mais ou menos próximas. Né? Então, tem muita gente com projetos legais brasileiros e isso por si só poderia ajudar. Eu acho que a Jéssica tinha um link que colocava uns projetos brasileiros que ia conversar ontem. Então, talvez desse para procurar lá no Discord. Beleza, a gente acha depois. Legal, a gente teve uma sugestão aqui também, que foi o seguinte: pessoas iniciantes são as pessoas perfeitas para contribuir com a documentação, porque os devs mais experientes costumam escrever num certo jargão e assumir que as instruções são óbvias. Então, para quem está começando, é uma ótima oportunidade de melhorar essa documentação, e eu concordo muito com isso. Só um minuto. Você está no mudo. Pronto. Acontece na aula também, é Muito normal. bom, já dá um charme na palestra. Desculpa. Você pode repetir, por favor? Sim. Pessoas iniciantes são as pessoas perfeitas para contribuir com documentação, porque as pessoas mais experientes, elas assumem um certo jargão e assumem que certas coisas são óbvias, quando não são. E aí, para quem está começando, é excelente se você pega uma coisa e ela não funciona de primeira, é importante corrigir e documentar para as próximas pessoas não sofrerem também. Então, mesmo para quem não quer mexer muito no código ou não consegue ainda, fazer documentação é uma ótima coisa. Sim, e é legal que muitos projetos têm documentação dentro do próprio repositório. Então, você consegue fazer o mesmo fluxo de contribuição de código com o texto. Né? Então, isso acaba sendo bem interessante. Você pratica coisas valiosas aí que são técnicas e ainda contribui com algo que está ao alcance, né? Sim. Eu tenho uma pequena contribuição também, que é mais uma percepção, reflexão, na verdade. A gente, quando está começando, a gente pega um projeto, por exemplo, Django, a gente acha que aquilo é perfeito, aquilo não tem falhas. Mas aí, eventualmente, a gente vai, acha um problema, acha um bug, a gente vê que tem pessoas discutindo isso. E é muito interessante essa percepção de que as coisas são feitas por humanos, logo elas vão falhar também. E a gente pode estar lá no meio também dessas pessoas que estão contribuindo, que estão errando e melhorando essa nossa vida. Então, foi uma reflexão importante que eu tive, né, ao longo desses anos. Uhum. É engraçado no Pandas, né? A issue que eu mostrei é de 2 anos atrás e acho que é 38 mil. 38 mil problemas que encontraram no negócio, né? É meio surreal, assim. Sim. Bom, mais uma sugestão aqui no canal. Outra dica para quem quer começar é aproveitar a Hacktoberfest, que está rolando nesse mês, inclusive. Então, a Hacktoberfest ela é promovida pela DigitalOcean, então ela manda camisetas como essa aqui, inclusive, para quem faz PRs para software, para repositórios abertos, né, software livre. Então, fica o convite para todo mundo, está rolando agora. Só se você pesquisar aí Hacktoberfest que você acha mais detalhes, e estamos no Discord também para conversar sobre isso, se precisar.
Bom, acho que tem mais uma perguntinha. Outra pergunta aqui. Desenvolvimento aberto é uma disciplina regular do curso ou um projeto especial? É uma eletiva. Como? É uma eletiva. No fim do curso, os alunos podem escolher 8 matérias, né? De um rol de 10 da engenharia de computação e o resto da, sei lá, administração, economia e as outras engenharias, né? Então tem todo ano, uma vez por ano. Maravilha. Bom, a gente está chegando no fim do nosso tempo, então quero te agradecer novamente, a palestra foi incrível, realmente vai ajudar muitas pessoas, e dar um aviso que a programação segue daqui mais alguns minutinhos, a gente já se vê. Legal, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.